Boa tarde, mulher edificante! Seja muito bem-vinda em mais um Chafé. Hoje, uma linda terça-feira, 2 de dezembro. Estou aqui mais uma vez com vocês, convidando vocês para minha mesa, para minha casa, para compartilhar esse momento com vocês. E eu quero saber aqui, quero que coloque nos comentários, quem lembra do conteúdo de ontem, o que a gente falou, lembra? Ontem falamos sobre o projeto original de Deus. Essa é a nossa semana como Deus, como nosso engenheiro. E ontem nós falamos do projeto original de Deus, né? Que tudo aquilo que Ele projeta, aquela planta, né? Aquela planta pronta, aquela planta arquitetônica, porque tudo que Ele projetou para nossa vida, tudo que Ele quer para nossa vida, tudo que Ele quer construir na nossa vida. Então falamos um pouquinho do projeto original de Deus e hoje nós vamos falar sobre os fundamentos. Quem lembra que eu citei alguns breves no meio do vídeo de ontem? Se você não lembra, eu te aconselho a voltar lá, assistir o de ontem, porque foi transformador. E hoje a gente vai citar um fundamento, que é o quê? Princípio, um fundamento de que a mulher edificante tem que ter. E esse fundamento para hoje é o quê? A fé. E eu trouxe como exemplo para vocês Noé. O nosso versículo base de hoje é Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Trouxe para vocês, sim, 5 tópicos que a gente vai estudar, a gente vai analisar, a gente vai agora construir esse alimento de fé na nossa vida. Vamos lá, no exemplo de Noé, que eu falei com vocês, a princípio, Noé ele nos ensina o quê? Construir no invisível. Pensa só, você hoje, mulher, você chega na sua casa e você recebeu a palavra do Senhor, que você tem que construir uma arca. Mas imagina não existir chuva. Isso mesmo, não existe chuva, não existe nada. E o Senhor ele te entrega todo o tamanho, todas as medidas. E você tem que fazer o quê? Construir no invisível. Para e analisa se fosse com você hoje, na sua cozinha, na sua sala, você literalmente recebesse do Senhor. É por isso que eu trouxe o exemplo de Noé, porque para mim ele é exatamente um dos maiores exemplos de fé na Bíblia. Noé, ele não tinha nenhum sinal, não tinha nenhuma confirmação, não tinha nada. Mas Noé, ele decidiu ouvir a instrução de Deus. E o que a gente aprende com Noé? A fé começa quando os sentidos acabam. Noé não esperou ver a chuva para obedecer, certo? Agir com base na voz de Deus, não na evidência. Que nós, mulheres, saibamos o que é isso diariamente. Que nós, mulheres, possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo para quando Ele der uma direção, a gente agir. Porque a fé é o que? É você acreditar, você crer, mas você agir também. Então isso que é importante, que hoje nós mulheres sejamos alimentadas por essa palavra e começar a ter uma sensibilidade do Espírito Santo para que a gente realmente creia e haja naquilo que Deus nos entregou. Vamos lá, segundo, Noé ele foi fiel à planta. Em Gênesis 6, do 14 ao 16, lá relata todas as medidas exatas. O Senhor entregou realmente todas as medidas, todas as dimensões, o material, a espessura, o tamanho de cada item. O Senhor entregou tudo para Noé. E Noé ele foi o que? Fiel. Porque quando o Senhor ele nos entrega uma direção, ela diz, não, faça isso. Se eu fizer uma vírgula fora daquilo que o Senhor mandou, é uma desobediência. Então Noé ele foi fiel, ele foi obediente nas instruções daquilo que o Senhor mandou. Terceiro ponto, Noé, ele salvou a sua casa. Imagina só, você constrói algo sem nunca ver uma chuva. Você é dado como louco, charlatão,
como doido, que aquilo era totalmente coisa da cabeça dele por décadas. A gente está falando aqui de uma construção de décadas, quase centenas, não tem um relato específico, mas imagina só. Só que essa atitude de Noé foi quando a arca estava pronta, começou a chover. Ele colocou toda a sua família, colocou os animais na arca e ele salvou uma geração. Imagina o peso disso. Ele entrou para a história, ele fez história por causa de uma obediência, por causa da fé que ele teve. E aí nós podemos aprender, né, levar como ensinamento nesse ponto de Noé, da fidelidade, ok? A fé não constrói só para você, constrói para gerações que vão entrar na arca junto com você. Isso é muito forte. Tudo que nós mulheres estamos construindo hoje não é para somente nós, é para a nossa geração. Como seus filhos estão sendo criados hoje, como que seu lar está sendo hoje, como que os seus netos vão ser criados, porque é reflexo da criação que você dá aos seus filhos. É tudo reflexo de como você age hoje, tanto na sua vida pessoal, sua vida conjugal, sua vida familiar. Tudo vai haver consequências. Então, como você, mulher, tem agido? Quarto ponto. Noé trabalhou em silêncio. Novamente, como eu falei aqui, foram décadas. E mesmo que ele foi julgado, ele foi, né, falaram que ele era louco, que aquilo era coisa da cabeça dele, mas ele trabalhou em silêncio. Ele continuou trabalhando. Como que tem sido na sua vida quando você começa algo que o Senhor colocou no seu coração e você deixa os ruídos interferir? Ou você tem sido realmente fiel àquilo que o Senhor entregou? Muitas coisas o Senhor vai te entregar e você vai ter que trabalhar em silêncio. Mesmo as pessoas falando, você é louca, você é doida, isso é coisa da sua cabeça. E hoje, se você está aqui escutando esse chafé, eu estou aqui para falar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Você não é louca, você não é doida, você não é coisa da sua cabeça. E aquilo que o Senhor colocou no seu coração e você for fiel para construir, o Senhor vai mandar a chuva, o Senhor vai mandar a promessa, o Senhor vai mandar aquela bênção que é sua. E através disso, dessa fidelidade sua, tudo que vier, toda a bênção que vier, não vai ser só para você, vai ser para a sua geração inteira. E antes de eu falar o quinto ponto, eu gostaria de falar com você, de pedir, se está te tocando, se você está sendo edificada com esse conteúdo, dá um like, né? Curta, compartilhe com alguém, se inscreva no canal. Isso ajuda a chegar às outras pessoas. Essa mensagem aqui ela é uma mensagem gratuita para que vocês sejam alcançadas. Então, se você está sendo alcançada por essa palavra, passe para frente, mande para outra mulher, para que a vida dela também seja transformada. Lembra que eu acabei de falar aqui? A bênção, ela nunca é para um só. Ela sempre é para ser compartilhada. Quinto ponto. Quando a chuva veio, a arca já estava pronta. E o que nós podemos aprender aqui? Ah, Gislaine, eu não sei construir. Será? Será que você colocou realmente o projeto na mão do Senhor? Será que você realmente está sendo fiel à construção? Será que você está sendo fiel às medidas, às espessuras, os tamanhos, tudo que Ele te entregou, aos materiais? Porque talvez você realmente não sabe, mas Deus sabe. Como tem sido? Reflita nesse momento agora. Porque se o Senhor entregou tudo, Ele vai ser específico, vai ser detalhes. E você vai construindo com aquilo que Deus te entregou. Você vai construindo com aquilo que Deus te entregou, com as ferramentas que você tem na mão.
Porque ele vai o quê? Mandando mais informações, mandando mais, até ele vir, e aí mandar a chuva, mandar a bênção completa. Então, como que nós podemos aprender, né, disso com Noé? Ele não esperou ver a chuva, ele construiu no silêncio, ele construiu sendo denominado como uma pessoa louca. Ele construiu sem parar, por longos anos, décadas, a gente está falando de quase uma centena, sem ao menos ver uma gota de chuva. Então, talvez hoje, para você, mulher que pensa que tem fé, será que realmente você tem fé? Será que o Senhor já não colocou diversos projetos no seu coração? Projetos de empreender, de sair do CLT. Ai, vou empreender. E Ele já colocou no seu coração, já te deu até estratégias. Mas será que você está realmente construindo aquilo que Deus mandou? Porque muitas mulheres, às vezes, começam assim, vontade de empreender, vontade de ter uma loja, por exemplo. E aí, Deus ele te entregou ferramentas para começar a trabalhar de uma maneira, mas você está pensando só lá na loja pronta. Minha linda, eu cresci com uma mãe vendendo Natura numa bicicleta. Eu vendi com 1 grama quando eu estava na faculdade. Olha, não tô aqui fazendo propaganda, não. Mas assim, eu cresci tendo que construir com aquilo que tinha. E não tinha muita coisa. Eu não tinha nem brinquedo quando eu era pequena. Eu passei por situações que eu realmente não tinha que ter esperança. Uma das situações, vou abrir o meu coração aqui para você. Eu tenho 22 anos que eu espero uma promessa na minha vida, que é reencontrar minha mãe. Minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos. E agora, em 2026, vai completar 22 anos que ela foi para os Estados Unidos. E a gente não se vê. Mas eu tenho uma fé. Eu tenho uma fé que vai acontecer. E vai acontecer. E quando acontecer, vai ser mais um testemunho na minha vida. E eu tô aqui falando com você com todo amor. Porque eu vivo de uma esperança. Daquilo que eu nem vejo acontecer. Tá muito longe, eu não tenho nenhum visto americano. E ainda te conto mais, eu tenho 9 vistos negados. Então, minha linda, mulher edificante, o que você está construindo enquanto a promessa chega? Porque eu, Gislaine, eu vaguei por um tempo e eu vi que a minha vida não estava sendo edificante. 5 anos atrás eu falei, eu vou recalcular essa rota, eu preciso. E eu fui para os pés do Senhor para que Ele me direcionasse os próximos passos. Tive que passar por quebradura, tirar lixo interior, feridas na alma, infiltrações, liberar perdão, honrar, ter fé. E aí o Senhor foi restaurando, reestruturando tudo que estava em mim. Mas eu tenho fé que a minha promessa de ver a minha mãe, ela vai acontecer. Mas isso não me deixa parada sem construir algo. Eu estou construindo aquilo que o Senhor me entregou. Uma delas é estar aqui. Colocar vocês um pouquinho dentro do meu lado da minha mesa para escutar um pouquinho a minha história. Para que seja transbordado daquela minha transformação na vida de vocês. E é isso, né? E o que nós aprendemos com Noé, né? A fé que constrói o invisível é a mesma que te protege na tempestade. Porque quando veio o dilúvio, né? Noé ele entrou numa fase de transição. Ele foi transicionado. Pensa só, você está numa arca, né? E aquilo vai flutuar em cima da água. Então você vai ser o quê? Movido. E você não sabe para onde. Mas a fé, ela te protege no meio da tempestade. Por quê? A fé fez Noé construir. Ele construiu e ele, a sua família, foi protegidos na tempestade. Que maravilhoso, que maravilhoso. Então, uma aplicação prática que eu vou deixar aqui para vocês. E, gente, uma coisa que eu vou falar com vocês do fundo do coração.
Sempre pegue papel e caneta, porque eu sempre vou trazer pontos por pontos. Então anotem, leva isso para a vida de vocês, aproveite cada conteúdo, tá bom? Vamos lá. Deus pode estar te pedindo para construir algo que ninguém entende. Um novo propósito, um novo projeto, uma mudança. Seja fiel naquilo que Deus te pediu. Vamos lá, segundo. Não espere o tempo certo visível. A construção é no invisível. Comece pela fé. E o mesmo Deus que deu a planta, Ele está dando instrução hoje para você, mulher. Comece. Comece naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Então nós podemos aprender com Noé o quê? Ele ouviu, ele creu, ele construiu, ele esperou e ele viu o cumprimento. Noé, ele literalmente, ele usufruiu de uma promessa, ele foi transicionado, ele entrou na arca num lugar e quando tudo secou, ele saiu da arca em outro local, ele foi transicionado, ele foi para o novo. Você, mulher, vai viver o novo quando você realmente ter fé, construir para que a promessa do Senhor venha e você seja transicionado, que você viva o novo de Deus na sua vida, tá? A fé, ela não é apenas crer no que Deus pode fazer, tá? Mas ela é continuar construindo mesmo quando você não vê nada, tá? E quando também ninguém entende aquilo que você está fazendo. Minhas lindas, esse é o Chá Fé dessa terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Deixo essa mensagem para vocês com muito amor e carinho. Espero que vocês compartilhem, que vocês curtam e que amanhã vocês estejam comigo aqui na quarta-feira, 3 de dezembro, às 17h57. Grande beijo, minhas lindas. Deus abençoe.